Mas abram suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas. A gente tem que lembrar sempre, né? Eu sempre escuto já pastores renomados, pessoas, né? Até sexta-feira eu estava no culto, uma pessoa, vamos lá, né? Em 1 Samuel. Né? A gente tem que lembrar que lá no Antigo Testamento tudo é masculino, primeiro. Ah, mas é Crônicas, é o primeiro livro das Crônicas. É o segundo livro das Crônicas, é o primeiro livro dos Reis, é o segundo livro dos Reis, é o primeiro livro de Samuel, é o segundo livro de Samuel. No Novo Testamento é o contrário, porque são cartas ou epístolas. É 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, certo? É assim. Então, nada de 1 Samuel, 1 Samuel, nada de 1 Crônicas, 1 Crônicas, que é o livro das Crônicas, certo? Então, em 1 Crônicas, capítulo 14, primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler, depois eu vou trabalhar um pouquinho nesse texto, sobre o tema agentes humanos na causa divina. Agentes humanos na causa divina. Alguém ajuda? Já está aí, irmão Augusto, irmã Marisa já está? Os futuros diáconos da igreja já estão, né? Maravilhosamente bem, né? Certo? Está fechado, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. A minha versão é a NVI. Diz assim: Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos que nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Eupalete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Olha um time de futebol aí. Versículo 8. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu entregarás das minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Para vocês terem uma ideia, Baal-Perazim significa o Senhor que destrói, tá? Tá certo? Continuando aí. Versículo 12. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale de novo. Consultou Davi Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Olhando para esse texto, uma das grandes conquistas de Davi como rei e como general do exército de Deus, né? Mas olhando para esse texto, para essa
espécie de guerra e não deixou de ser guerra, eu gostaria que nós pensássemos nesse texto sobre esse tema: agentes humanos na causa divina. E o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer que Deus tem as suas causas, e Ele, por ser Deus, as causas dele são divinas, são santas, está lá no céu. Mas Deus quer que essas causas sejam realizadas aqui na terra por agentes humanos. Deus, quando criou Adão, colocou lá no Éden. Deus poderia muito bem cuidar de todo o Éden, mas Ele queria compartilhar um pouco do seu trabalho, da sua obra, com a obra-prima da sua criação, que era o homem. Deus deu a Adão sabedoria, lhe deu autonomia e responsabilidade. Olha, Adão, coloque o nome dos animais, cuide do jardim que eu preparei, tem tudo pronto para você. Eu quero que você cuide. E sempre que Deus realiza coisas aqui que a gente vê na Bíblia, Ele usa pessoas. Ele usa gente de carne e osso para fazer essas coisas. E eu quero que você entenda que você foi chamado por Deus. Você foi salvo, convertido, transformado, não para ficar simplesmente aqui sentado assistindo o culto. Isso é bom, a gente precisa. Mas Deus tem algo a fazer ainda aqui nesse mundo. E esse algo que Deus quer fazer é divino, mas esse algo precisa ser feito com pessoas humanas, com seres humanos. É cada um de vocês. Então, olhando para esse texto e pensando nesse tema, agentes humanos na causa divina. Ou seja, tudo que a gente vai fazer para Deus é divino. Seja uma visita, seja entregar um folheto, seja aconselhar ou ouvir alguém, é uma causa divina. Veja que responsabilidade e que privilégio. Você é um agente de Deus aqui na terra. Então, olhando para esse texto, a primeira coisa que a gente percebe nesse tema, agentes humanos na causa divina, é que nós somos escolhidos por Deus para realizar os seus propósitos. Deus tem propósitos para serem realizados aqui na terra ainda. Enquanto esse mundo estiver aqui, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com todos esses aborrecimentos, mesmo com esse pecado desenfreado, Deus ainda tem propósitos para esse mundo. E esses propósitos precisam ser realizados. E esses propósitos serão realizados através de um processo. Todo propósito tem um processo. Mas nesse processo desses propósitos ser realizados, Deus usa pessoas. Então pense nisso nos 3 P's. Propósito, processo e pessoas. Deus usa pessoas através de um processo para que os seus propósitos sejam realizados. E nós somos esses agentes escolhidos por Deus. Você é um agente de Deus, né? A pessoa, quando está com distintivo, eu sou agente da Polícia Federal, ou sou agente de saúde, ou eu sou agente secreto. Deus não quer nenhum crente agente secreto, tá? Deus quer que você apareça, mas você é um agente muito mais do que federal. Você é um agente divino. Nós somos agentes de Deus para realizar os seus propósitos. A gente vê isso no versículo 2. Quando a gente lê o versículo 2, diz o seguinte, olha lá, então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Então, olhando para esse versículo 2, percebemos que Deus nos escolhe, assim como escolheu Davi, para sermos os seus agentes na sua causa divina aqui. E esta escolha requer uma confirmação de Deus. Quando Deus nos escolhe para fazer algo específico, nós precisamos de uma confirmação. E às vezes essa confirmação vem através de algo sobrenatural. E às vezes não, às vezes vem sobre algo natural. Davi foi escolhido por Deus e não desceu nenhum anjo depois dizendo assim, ó Davi, olha, eu quero confirmar que você foi escolhido. Como é que Davi percebeu essa confirmação de que ele tinha sido escolhido? O versículo 2 fala, então entendeu Davi, olha, ele entendeu.
Ele estava com os ouvidos, a mente aberta para o agir de Deus. Como eu disse, não desceu nenhum anjo e falou: Davi, senta aqui, olha, escreve aí, eu estou confirmando o teu reinado. Não, ele entendeu que o Senhor o tinha confirmado rei. Como isso? Porque o ministério dele como rei havia prosperado, como diz o versículo 2 aqui, ó. Tinha certeza de que o Senhor confirmou, estava fazendo prosperar o seu reino. Quando Deus te coloca em algum ministério, em algum lugar, e você vê a coisa crescendo, é sinal de que Deus está confirmando o seu ministério, está confirmando o seu trabalho. E você deve falar: glória a Deus, eu sou agente dele. Ele me escolheu para realizar os seus propósitos. Então, é o que nós precisamos entender, que nós somos agentes. Mas isso requer uma confirmação. E outra coisa interessante, além de requerer essa confirmação, nós precisamos entender de que essa escolha feita por Deus em relação a nós é em prol do povo de Deus. Deus não escolheu você para ser agente em prol de você mesmo. Deus escolheu você para fazer algo, para ser agente dele para o povo dele. Lembra que eu falei os 3 P's? Propósito, processo e povo. Para os propósitos de Deus existe um processo sendo realizado pelo povo de Deus para o povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus e você vai trabalhar para o povo de Deus. E o versículo 2, a parte B, mostra isso. Fala assim, olha, presta atenção mais uma vez no versículo 2. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Não o povo de Davi, o povo de Deus. Davi entendeu de que ele estava ali para trabalhar para um povo, e embora ele fosse o rei, o povo não era dele, era o povo de Deus. Nós estamos trabalhando na causa de Deus, e tudo aquilo que nós fizermos é para o povo de Deus. Eu estou aqui ministrando nessa igreja há 22 anos. Essa igreja não é minha, é a igreja de Deus. Vocês são ovelhas de Deus. Deus me colocou aqui para cuidar de vocês, porque vocês são o povo de Deus. Deus colocou aqui a Marlene todos os dias para orar para o povo de Deus. Deus colocou a Dani lá para cuidar das crianças para o povo de Deus. Deus colocou a Deus como promotor de missões, como diácono, e como lá o grupo transformado pela graça para cuidar daquele povo que é povo de Deus. Nós temos que entender isso. Nós estamos fazendo isso para o povo de Deus. Deus tem um amor especial para o seu povo. Ele queria que todas as pessoas do mundo fossem seu povo, mas nem todos são, e Ele não obriga. Ele quer que isso seja conquistado através de vontade própria. Tudo o que era preciso fazer para as pessoas se tornarem o seu povo, Deus já fez. Agora Ele respeita a escolha de cada um. Mas quando nós entendermos que somos agentes escolhidos por Deus, isso não é para a gente ficar envaidecido, mas entender que nós temos uma grande responsabilidade. É um prazer, mas também é um pesar. É uma grande responsabilidade. Nós estamos fazendo para o povo de Deus. Quando Jesus confronta Pedro em João capítulo 21, do 15 em diante, perguntando se ele o amava 3 vezes, e quando Pedro responde: tu sabes todas as coisas, Jesus sempre responde para ele: vai e cuida dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas. Não fala Pedro, vai cuidar das suas ovelhas, vai cuidar dos seus, vai cuidar dos meus, povo de Deus. E nós somos agentes escolhidos para realizarmos esses propósitos, mas precisamos ter uma confirmação e precisamos entender que essa escolha é em prol do povo de Deus. Nós estamos trabalhando para o povo de Deus e para Deus, não para nós. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, sobre esse título, Agentes Humanos da Causa Divina, é que como agente dos propósitos de Deus, nós somos alvos, nos tornamos alvos de amizades, mas ao mesmo tempo de inimizades. Não pense em você que o fato de Deus ter te dado uma unção, ter te dado uma
autoridade, ter te dado um ministério de que tudo vai ser maravilha e todo mundo vai gostar. Olha que bênção, você é a melhor pessoa, você é o bambambam. Não é assim. Pensa que todo mundo gostou de Davi como rei? Pensa que todo mundo gostou de Jesus como filho de Deus? Não, nem ele agradou a todos. E o próprio Jesus deixou bem claro: olha, o mundo vai odiar vocês porque odiou a mim. E nós temos que estar preparados para isso. E ele relembrou os seus discípulos antes de morrer sobre isso. Ele disse em João 16:33, olha, o mundo que está aí vai aplaudir vocês porque vocês são enviados por mim. Foi isso? No mundo tereis aflições, mas não desanime, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como agentes do propósito de Deus, devemos ter ciência de que seremos alvos de amizades, mas também de inimizades. E quando a gente olha para esse texto, veja que Davi, primeiramente, foi alvo da amizade de um rei de outra nação, que poderia ser seu inimigo. Porque ele vê, Davi está se engrandecendo, olha, ele pode querer acabar com o meu povo. Não, mas ele fica grato por isso. E o versículo 1 mostra isso. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construir um palácio. Ele podia ir lá, como fez a Rússia na Ucrânia, né? Com bombas, com soldados, com tanques. Não, ele, olha, graças a Deus, tem um homem escolhido por Deus lá em Israel, eu vou lhe mandar presentes. Mandou toras, mandou carpinteiros, né? Mandou pedreiros para construir um palácio para Davi. A amizade de Davi com o rei de Tiro, com Hirão. Quando nós assumimos essa postura de que somos escolhidos por Deus como agentes para realizar os seus propósitos, olha lá, tem mais um agente ali que é o gatinho da Beth chegando, né? Então, quando a gente assume isso, algumas pessoas vão se aliar, vão ter amigos, né? Esses amigos vão aparecer. Graças a Deus por isso que nós precisamos de amigos, precisamos de pessoas para nos fortalecer, né? E Hirão se coloca como amigo de Davi. Mas, gente, os inimigos também sempre aparecerão, né? Lembra daquele famoso cara que chega assim, tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma má, né? Davi, opa, glória a Deus, eu tenho um aliado. Mas daqui a pouco, misericórdia, eu tenho um inimigo. E aí veio o inimigo. Versículo 8, versículo 9, versículo 3. As inimizades como a dos filisteus, que se entristecem com o nosso progresso e oferecem oposição. Enquanto Hirão se alegrou com o progresso de Davi, os filisteus se entristeceram e ofereceram oposição. Veja lá o versículo 8, diz: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o seu exército para prendê-lo. Versículo 9, né? Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, foram lá atrás de Davi. E o versículo 13, os filisteus voltaram a atacar o vale. Os filisteus ficaram aborrecidos. Esse camarada, temos que dar um basta nisso. Então, quando a gente assume um trabalho, quando a gente assume um ministério, teremos amigos, mas teremos inimigos. E às vezes teremos mais inimigos do que amigos, né? Davi tinha um rei ali, mas tinha um exército dos filisteus que era uma pedra de tropeço, né? Uma pedra no sapato do povo de Israel. Os filisteus se entristeceram e ofereceram oposição a Davi. E às vezes nós também teremos pessoas que vão se opor ao nosso trabalho. Você já percebeu quando você está fazendo uma coisa boa, principalmente para Deus, né? Vão se levantar aquelas pessoas que ficam com inveja. O invejoso, gente, é aquela pessoa que não tem capacidade de fazer o que você faz. Ele quer estar no seu lugar, mas não consegue, e aí começa a se opor a você. Esses são os invejosos. Mas nem todos os opositores são invejosos, né? Alguns são pessoas malignas mesmo, são agentes de Satanás para tentar acabar com a nossa vida, né?
estava ouvindo, né, um testemunho de uma pessoa contando aí numa igreja que eu não gosto muito, mas eu entendi o testemunho dela. Ela dizendo que estava assim, que ela sentiu alguma coisa, saiu, um cara entrou com um carro, e quase matou ela, acabou com tudo. E o cara saiu do carro e disse assim: olha, eu não estou drogado, eu não estou bêbado, eu vim aqui amando de Satanás para acabar com vidas. Sabe? Nós temos esse inimigo das nossas almas, que é Satanás. Os filisteus eram os inimigos do povo de Israel. O inimigo do povo de Deus é Satanás, com seus principados e potestades, como diz Efésios 6, do 10 em diante. E ele vai usar pessoas, gente, né? Nem sempre o diabo, a maioria das vezes, ele não vai chegar assim na sua frente, né? Como aquela ilustração que as pessoas colocam lá com o tridente, com aquele rabo. Ele não vai fazer isso, né? Nem sempre ele vai mandar os demônios cruéis, como monstros. Ele vai usar às vezes aquela pessoa que você menos espera para te tirar a paz, para roubar o teu sossego, para testar a sua paciência, para testar a sua unção, né? Porque uns são e outros não são, né, gente? Uns são de Deus e outros não são, né? E o diabo vai fazer isso, né? Vai se opor à coisa de Deus, porque ele é o grande opositor. Ele é chamado, né, do diabo, dragão, besta, o opositor, o inimigo das nossas almas, o adversário. Só coisas depreciativas, né? Ele quer matar, roubar e destruir. E nós temos que entender que quando nós nos colocamos para a disposição de Deus, a luta vem. Agora, isso não significa que nós devemos, não vou me colocar porque a luta vem. Olha, as pessoas só tiram pedra em árvore que dá fruto. Então, se vem oposição, é sinal que Deus está se agradando do seu trabalho. Mas tem alguém que não se agrada. Mas lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Quando o exército da Síria queria invadir Israel, Deus tinha lá o profeta Eliseu. E quando o ajudante dele, Geazi, olha, estamos cercados, estamos perdidos, Eliseu, sabe nada, inocente. Deus abre os olhos dele. Quando abriu, falou assim: está vendo? Maior são os nossos exércitos do que o exército dele. Tinha um grande exército de anjos. Maior é aquele que está em nós. Não interessa quem se levante contra nós. Pode o inferno todo se levantar, mas diante da palavra de Deus ele vai cair por terra em nome de Jesus. Cai por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Como agentes humanos da casa divina, precisamos entender que somos agentes escolhidos por Deus para realizar os seus propósitos. Precisamos entender também que somos alvos de amizades, mas também de inimizades. Em terceiro lugar, precisamos entender que, como agentes dos propósitos de Deus, precisamos aprender a consultar a Deus antes de tomarmos decisões. Veja que Davi, versículo 14, versículo 10 e 14, Davi consulta a Deus antes de enfrentar os filisteus. No versículo 10, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vai e eu os entregarei. E Davi foi, né? Conquistou êxito. E aí a segunda vez os filisteus se levantam, Davi podia falar: agora não preciso nem consultar, eu já consultei, já derrotei, vou de novo. Nem sempre a estratégia é a mesma, gente. Isso significa que nós não podemos confiar sempre no mesmo método, e porque eu venci uma vez, que agora não depende mais de Deus. Davi entendeu: olha, eu dependo de Deus, eu preciso consultar Ele mais uma vez. E lá no versículo 14, mais uma vez, Davi consulta a Deus. De novo Davi consultou a Deus, que respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e o ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para combate, porque esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Deus não fala:
Pode ir que você vai. Espere meu sinal. Quando você ouvir esse sinal, saiba que Deus sair à frente. Então Davi consulta a Deus primeiro em reconhecimento à onisciência de Deus. A onisciência é o poder de Deus saber de todas as coisas. Davi sabe, existe um Deus lá em cima que sabe de tudo. E eu preciso consultar a Ele sobre o que eu vou fazer. E Davi fala, Senhor, os filisteus estão aí. E ele não fala assim, olha, você vai me dar força para derrotá-los? Não, o que Davi fala? Davi diz no versículo 10, tu os entregarás nas minhas mãos. Consulta a Deus. E Deus, sim, Davi, pode ir. Davi vai. Então Davi consulta a Deus em reconhecimento dessa onisciência de que Deus conhece todas as coisas. Segundo, Davi consulta a Deus em reconhecimento também a nossa dependência e a nossa limitação humana. Por mais forte que fosse Davi, por mais treinado, porque já havia derrotado outros exércitos, já havia derrotado o gigante Golias, que foi um dos maiores desafios para Davi. Ele podia falar, se eu já derrotei aquele gigante, agora tudo é comigo. Não, ele entende que é dependente de Deus, ele entende que ele tem suas limitações, e nós temos que entender, gente. Por mais tempo que tenhamos na vida cristã, por mais conhecimento que temos da Bíblia e das coisas ligadas a Deus, isso não faz de nós indestrutíveis. Precisamos entender que somos limitados e, além de sermos limitados, somos totalmente dependentes de Deus. Davi consulta a Deus em reconhecimento à sua onisciência. Davi consulta a Deus em reconhecimento à sua limitação. Como agente dos propósitos de Deus, precisamos também consultar a Deus. Você consulta a Deus quando vai fazer as coisas? Quando vai trocar de emprego? Quando vai trocar de carro? Quando vai pregar? Quando vai fazer alguma coisa? Né? Você consulta a Deus para escolher o parceiro conjugal para a sua vida? Às vezes nós quebramos a cara porque escolhemos a nossa maneira e não pedimos direção de Deus, né? E depois a gente reclama. Aí eu falo, se eu fosse Deus, eu falo assim, tu me consultou? Então tá aí, né? Agora descasca esse abacaxi, né? Ainda bem que Deus não faz isso com a gente, né? Mas a gente às vezes quebra a cara porque não consulta a Deus antes. Davi vai e consulta a Deus. Não confia na sua capacidade. Entende que é limitado. Entende que ele serve a um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Em quarto lugar, como agente dos propósitos de Deus, precisamos obedecer às orientações de Deus. Às vezes a gente pede direção a Deus e Deus dá, mas muitas vezes não seguimos essas orientações. Davi consulta a Deus e faz exatamente o que Deus lhe diz. Olha o versículo 16, é fantástico, gente. Na minha versão diz, e Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Davi não mudou nada. Davi não questionou Deus. Deus falou assim, Davi, fique aí. Tu não vai agora por trás, né? Tu não vai sair pela frente, não é isso, né? Tu não vai sair por trás, perdão. Vai pela frente quando ouvir um som, certo? Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás. E os ataques em frente às amoreiras. Mas espere o meu sinal. Espere a orientação de Deus. E Davi fez exatamente o que Deus lhe tinha ordenado. Então nós precisamos não apenas consultar a Deus, mas fazer exatamente o que Deus ordena, seguir as orientações dele. Isso vai nos garantir êxito. As duas vezes que Davi consultou a Deus, deu êxito. Versículo 11, olha lá, diz o versículo 11: então Davi e seus soldados foram a Bel-Parazim, e Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Deus destruiu os meus inimigos. Teve êxito. Quando a gente obedece a Deus, a gente tem isso. E o versículo 16 que eu li, né?
Davi fez tudo o que Deus tinha ordenado e eles derrotaram os exércitos filisteus por todo o caminho, desde Gibeão até Geba. Quando nós consultamos a Deus, isso nos garante êxito, porque se Deus falou, vai acontecer. E outra coisa importante, quando consultamos a Deus e logramos êxito, isso nos faz lembrar que todo crédito pertence a Deus e não a nós. Você logrou êxito, não se cabe disso dizer, eu conquistei, eu fiz, né? Olha, quem derrotou os filisteus? Davi podia dizer, esse cara sou eu. Ele não disse isso. Ele deu todo o crédito a Deus. Versículo 11, a parte B, diz, né? Olha, assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. Ele não fala, eu destruí. Na primeira batalha ele fala, Deus destruiu pelas minhas mãos. Ele fala, eu só fui um agente, um recurso, mas quem destruiu foi Deus. E aí, no versículo 17, né? Já no 16, né? E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército. Versículo 17. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e Davi fez com que todas as nações temessem a Davi. É isso? Não. Olha, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que a fama de Davi espalhasse por toda a terra e os outros o temessem. A fama de Davi não se espalhou pelo que ele fez, e as pessoas não o temeram pelo que ele era, mas pelo que Deus tinha feito na vida dele. Nós temos que lembrar que todo êxito é Deus. Por isso que Paulo fala daquele hino maravilhoso de Romanos 11. Porque dele, por ele e por ele e a ele são todas as coisas. A ele seja a glória. A glória é de Deus, gente. O crédito é de Deus. E Davi dá todo o crédito a Deus. Eu quero que você entenda isso, gente, né? Que você saia daqui pensando, eu tenho me colocado à disposição de Deus para ser um agente humano nos propósitos dele aqui na terra? Lembre-se, como que eu vou lidar com as oposições que se levantarem contra mim? Pense também, né? Eu tenho o hábito de consultar a Deus sobre todas as coisas, e se não tem, comece a fazer isso hoje, né? Quando sua cabeça faz com Deus, diga, Deus, eu estou aqui, faz de mim um agente teu. Senhor, eu estou aqui disposto a cumprir o teu querer, e eu quero aprender a te consultar em tudo. Eu entendo que o Senhor quer que eu seja um instrumento teu nos teus propósitos aqui na terra. Eu entendo que esses propósitos têm um processo, e que o Senhor quer me usar nesse processo para cuidar do teu povo. Ó Deus, eu sei que eu vou ter oposição, mas eu quero te consultar. Me dá a sabedoria de como lidar com essa oposição, e me dá a sabedoria também para ser grato àquelas pessoas que o Senhor colocar como aliado meu. Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez até agora nesse culto. Eu sei que o Senhor ainda vai continuar fazendo. Somos gratos pela tua palavra, que é fonte de inspiração, mas também de transformação, que é mais penetrante, como ela mesma disse, do que espada alguma de dois gumes. Continue trabalhando no nosso intelecto, na nossa vida, Senhor, para que não apenas entendamos essa mensagem, mas que nos ofereçamos a Ti para sermos teus instrumentos na transformação de vidas. Nos ajuda a sempre dar o crédito a Ti e não nos vangloriar, nos ufanar pelas conquistas que porventura realizamos, mas entender que
que tudo é teu e que nós também somos teus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe grandemente. Vamos nos colocar em pé?